A Procuradoria-Geral da República pediu ontem o arquivamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a falsificação do cartão de vacina do ex-presidente, em que foram adicionadas doses de vacina contra a Covid-19 que ele não tomou. Paulo Gonet, procurador-geral da República, entendeu que, apesar de Mauro Cid ter dito na delação que recebeu ordens de Bolsonaro para alterar o cartão, não existem provas que apontem o envolvimento dele. Luciane Landim, repórter de O Tempo em Brasília, nos conta mais sobre esse caso e sobre o que ele representa nessa semana tensa para o Bolsonaro, né, Lu? Bom dia. Olá, Dani, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente lembra que esse pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar justamente uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse caso da suposta fraude em cartões de vacinação, ela aconteceu ontem, foi enviada ontem para o Supremo Tribunal Federal, um dia depois que a primeira turma da Suprema Corte tornou o ex-presidente e mais 7 aliados réus em outra investigação, a que trata sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E na terça-feira, quando as defesas desses agora réus no Supremo Tribunal Federal estavam fazendo as sustentações orais, o advogado de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, falou justamente que Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país, citando aí investigações, tanto a que estava em debate no momento, que era de da suposta tentativa de golpe de Estado, quanto também essa da suposta fraude nos cartões de vacinação. A gente até tem aqui a fala do Vilardi. Lu, vamos ouvir o que ele disse. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator, com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio, e mais absolutamente nada. A gente vê aí essa fala, né, do Celso Vilardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre essas investigações que correm em relação a ele. E, Lu, tem muitas delas, né, inclusive essa da vacina, que constam aí na delação do tenente-coronel Mauro Cid, e que até pensando nesse dado, né, da delação, porque tenho muito essa ideia, e é uma das pautas, uma das teses das defesas em geral, é a tentativa de anular essa delação como prova, enfim, mas é até uma questão também de entender que ela não é suficiente para tudo, né? Ela precisa ser embasada. Então, todo acordo de delação, quando ele é firmado, não é simplesmente você trocar o seu benefício ali, que você ganha uma pena menor, por exemplo, você ganha uma pena em regime semiaberto, um regime aberto, por exemplo, mas não é só, você não
ganha isso de graça por uma fala que você vai ali falar qualquer coisa, né, Lu? Você tem que provar, você tem que apresentar ali fatos e apresentar outros elementos que vão corroborar com a sua narrativa. E nesse caso não foi o que aconteceu com o caso das vacinas, né? Exatamente. Quando um delator passa uma informação para agentes de investigação da Polícia Federal sobre qualquer assunto, a Polícia Federal precisa de provas para comprovar isso e, eventualmente, oferecer uma denúncia contra um alvo. E o argumento de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, foi justamente isso, que além da delação de Mauro Cid, falando sobre essa questão, sobre a suposta ordem de Jair Bolsonaro para a adulteração do cartão de vacinação, não foi acompanhada de provas. Os agentes não encontraram fatores que fundamentem a apresentação de uma eventual denúncia. Mas isso, Dani, é importante a gente deixar claro que não anula a delação de Mauro Cid, especialmente no que trata sobre outras investigações como essa da suposta tentativa de golpe de Estado. O que a gente vê agora, o que a gente espera, na verdade, é que o Supremo Tribunal Federal decida sobre esse pedido de Paulo Gonet sobre o arquivamento da investigação contra Jair Bolsonaro. A última palavra é do Supremo Tribunal Federal, mas claro que somente essa manifestação de Paulo Gonet já dá aí um respiro para a defesa de Jair Bolsonaro, que pode ter esse pedido ou rejeitado ou o Supremo Tribunal Federal pode aceitar, né, investigando esse caso. Ou arquivando esse caso, desculpa, arquivando. Perfeito.